pessoal, mais uma vez com vocês aqui no meu canal Aprendendo com a Deia. Hoje eu vou ensinar para vocês como pintar o ursinho. Eu já ensinei montar o nome, já ensinei pintar o nome. Então hoje, a pedidos, eu vou ensinar vocês a pintar o ursinho. Já ensinei montar aqui o desenho do nome no papel e ensinei como passar o bodyzinho, tá? Então aí no vídeo tem o canal. Assista o vídeo inteiro, tá? Na descrição eu vou deixar as cores de tinta que eu usei. Aí, gente, na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês as cores de tinta que eu usei certinho, tá? Para não ter erro, tá? Eu já peguei aqui as minhas tintas, eu uso as tintas da Acrylex, só os meus pincéis aqui que eu não tenho mais o nome. Esse ainda é tigre. Esses daqui eu não lembro se é tigre ou se é condor, tá? Eu uso esses pincel de cerda macia, não uso de cerda dura. Então tá aqui meus pincel, não tem nem como eu falar pra vocês os números, porque os números já sumiu. Mas eu vou comprar uns pincel novo, daí eu passo pra vocês os números certinho. Então a gente vai pintar o ursinho. O nome eu já ensinei a pintar, então eu vou deixar ele, tá? Vou ensinar vocês a pintar o ursinho. A gente vai começar, eu uso esse isoporzinho que vem em salgado, alguma coisa, pra gente misturar a tinta. Eu vou fazer o meu chãozinho com verde pistache, tá? Então, a gente vai pegar o verde pistache agora. Não uso nenhum tipo de misturinha. Então, a tinta verde pistache e um pincel um pouco maior que você tenha aí, ou um que você goste aí de usar. Então, eu vou pegar esse daqui. Você vai colocar um pouquinho de tinta sobre o isopor, aqui. Só um pouquinho, tá? E daí você vai, tipo, dar uma limpada no pincel. E a gente vai fazer aqui o chãozinho, tá? Só assim. Então, não tem segredo. Você vai sempre fazer relando aqui no pezinho do ursinho, puxando pro lado. Ó, vai ser tipo um contorno aqui no ursinho, puxando pro lado, tá? Você faz isso aqui e daí vai esfumaçando o desenho. Quando a tábua tá com bastante cola, ela é melhor, porque daí o tecido gruda mesmo na tabuinha. Então, é melhor vocês passar cola, ou que nem a minha faz os dias que eu não lavo ela, né? Lavar, porque daí o tecido vai aderir melhor aqui na tábua na hora que você for fazer a pintura, tá? Então, na beirinha do ursinho, você passa mais escuro e pra baixo você só puxa a tinta. Então, isso aqui é o jeito que eu faço a minha fraldinha e pintura em body, porque eu não fiz curso de pintura, não. Fiz, mas para pintura em pano de prato. Fiz uns tempos um curso da prefeitura e agora eu faço daí pintura em fralda, em bodyzinho, manta, que daí esse é o mesmo jeito que você pinta aqui o bodyzinho, você usa para pintar fralda, para pintar mantinha, para pintar cuequinha, camisetinha, calcinha, é a mesma coisa, tá? E fica uns kits bem bonitinhos. Quem quiser ver a minha página chama Aprendendo com a Deia. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você estar olhando, tá? Então, isso aqui é o começo do nosso desenho, verde pistache no chãozinho, tá bom? Agora a gente vai para outra parte. Aí eu não vou querer deixar o vídeo muito longo. Sempre lava o pincel, seca ele bem, ó a cor do meu paninho, né? Tá pretinho já, tá? Seca ele bem. E a gente vai fazer aqui dentro a orelhinha. A orelhinha do ursinho eu vou usar o rosa bebê com o rosa chá. Então, eu sempre agito um pouquinho minha tinta antes de eu usar. Rosa bebê e rosa chá. Eu não uso nenhum tipo de misturinha, gente. Sempre pintei assim meus desenhos e nunca tive problema, nunca desbotou, nunca deu problema nenhum. Então, eu continuo fazendo o que deu certo pra mim. Aí, aqui, vocês vão passar o rosa bebê primeiro. Eu adoro essas tintas escrito bebê, porque elas têm cheirinho de talco. Tem várias cores, tá, gente? De tinta, assim, própria, assim, que são clarinhas pra fazer coisa pra bebê. E todas elas têm cheirinho de talco, as outras não tem, não.
Tem rosa bebê, tem verde bebê, tem azul. E eu fiz esse ursinho, né, desse jeito aqui. A pintura dele, mas foi um desenho que eu peguei da internet, não sei como que a pessoa pintou. E agora a gente vai pôr um pouquinho de rosa chá no cantinho da orelhinha, tá? Você põe assim no cantinho e vai puxar pra cá. Ó, põe no cantinho do pincel. Aí se ficar com muita tinta, você tira o excesso e puxa. Viu? Só isso aqui, então, é a orelhinha do nosso ursinho. Já vou lavar meu pincel, tá? Aí agora, depois a gente vai usar essa mesma cor aqui na parte do pezinho do ursinho. Então, eu vou usando as minhas tintas e já vou tampando para não ter perigo delas ressecar. Apesar que o tempo aqui tá de chuva, nem tá muito bom para pintar, porque os pincel não secam e eu tô com pouco pincel. Agora a gente vai começar a parte do ursinho. No corpo do ursinho, eu vou usar o palha e o camurça, tá? Essas duas cores. Mas vocês podem usar uma cor da preferência de vocês. Então, primeiro a gente vai fazer uma parte do corpinho do ursinho. Eu acho que se eu for mostrar pra vocês pintar todo o ursinho, vai ficar um vídeo muito longo. Então, eu vou mostrar uma orelhinha, daí para o vídeo e mostra a outra. Vocês vão passar primeiro a tinta palha, tá? Sempre, gente, põe a tinta de um lado só do pincel e passa uniforme para tampar todo o tecido. Porque daí que vai acontecer? Você tampando todo o tecido e a marca do carbono, a sua pintura vai ficar certinha, não vai ter perigo de desbotar. E na hora que você acabar de pintar, o que que acontece? Tá todo o tecido com pintura, tá? Ó, passei o palha. Agora eu vou passar um pouquinho do camurça, um cantinho. Vou pôr aqui, ó, embaixo na orelhinha do ursinho e vou puxar. Esse aqui é para dar uma sombra. Tem vários tons de pintar o ursinho, tá, gente? Mas esse aqui eu fiz desse jeito, então o pessoal pediu para mim mostrar pintando esse ursinho e eu tô mostrando o jeito que eu fiz, ó. Tá? Só isso aqui. Tá? Então, pintei uma orelhinha, vou pintar a outra e já volto mostrando pra vocês. Ó, já pintei as duas orelhinhas. Agora, a gente vai continuar o resto do corpinho com as mesmas cor de tinta. Então, a gente vai fazer aqui, ó, as partes dele todinha, aonde tem a parte do corpinho dele. Vou fazer um lado, faço a sombra, já mostro pra vocês como que vai ficando. Sempre, gente, a gente já vai fazendo e fazendo a parte da sombra, tá? Ó, coloquei o palha e agora um pouquinho do camurça, tá? Só um pouquinho. Aí faz aqui o pezinho, mesma coisa. Tá pegando bem? Tá dando sombra da minha mão, né? Mesma coisa aqui o pezinho, deixando essas partes ali do meio, ó. Porque é onde a gente vai fazer com rosa bebê e rosa chá. Então, quando é vídeo assim, gente, de pintura, é bom vocês assistir umas 2 vezes, anotar certinho as cores que eu usei em cada lugar, pra não ter erro, tá? Ó. Então, passei aqui a tinta, palha, e agora vou fazer uma sombrinha com o camurça. Aí, vai ser aqui no cantinho do pezinho, um pouquinho. Assim, e aqui em cima também da parte do pé. Assim. Aí, aqui eu vou fazer o bracinho já também, com palha, ó.
E vamos colocar uma sombrinha aqui também no bracinho dele. Assim, tá? Agora a gente já faz a parte do pezinho dele aqui embaixo, pra depois a gente dar continuidade na outra parte. Daí é bom você estar usando um pincel bem pequeno, porque é pouquinha tinta que a gente vai pôr ali no pezinho. Um rosa bebê, primeiro, tá? Primeiro você vai passar o rosa bebê. E depois um pouquinho do rosa chá. Essas partes pequenininhas, gente, bem chatinho de pintar. Mas não é impossível, né? Então, vou deixar a tinta aqui, porque eu já vou usar ela pro outro lado. Tá? Agora, a gente vai pôr um pouquinho do rosa chá, pra dar uma escurecidinha. Tá? Então, essa é uma parte que a gente fez. Eu vou fazer o outro lado e já volto mostrando pra vocês. Ó, já pintei aqui o outro lado. Agora, gente, a gente já vai fazer a bochechinha dele primeiro, pra gente já fazer a cor que a gente vai usar aqui. Então, você vai passar o palha aqui nessa parte da bochechinha dele todinha, tá? Gente, quem pinta fralda ou pinta roupinha, a gente acha muita diferença quando a gente for pintar um pano de prato, porque a roupinha, as coisas, é delicado, é mais demorado para pintar. Só que gasta pouca tinta. Pinta um pano de prato para vocês verem. Pano de prato gasta bastante tinta, tá? Mas eu também faço pintura em pano de prato. Tem aí no canal que eu comecei a pintar um girassol. Se vocês quiserem que eu continue aquela aula lá do girassol, só comentar lá. Aí agora vocês vão pôr uma pontinha assim de tinta rosa chá aqui no cantinho, tá? E outra aqui no cantinho. Aí limpa o pincel, põe o pincel em pé e vai fazer isso aqui, ó. Que é a bochechinha do nosso ursinho. Pronto? Então, o rosa chá a gente não vai usar mais. Então, já vamos colocar ele pra lá. O rosa chá não vai usar. O rosa bebê também não. O verde também não. A gente já vai descartando as cores que a gente não vai usar mais. Agora, a gente vai continuar o resto da cabeça dele. Nós vamos passar o palha no rosto inteirinho. É tão gostoso pintar bodyzinho, porque o tecido é lisinho. Daí, na hora que você vai pintar a fralda com faixa, é lisa. Mas eu uso muito fralda sem faixa, que é da marca Dollar. Então, ela não tem faixa de pinturas que eu faço. A pintura fica perfeita, muito mais bonita do que as fraldas com faixa. Mas daí você já acha a diferença, né? Mas eu adoro pintar as fraldas Dollar. Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês uma pintura na fralda Dollar e uma pintura na fralda com faixa, para vocês verem assim, a diferença que dá. E se for fralda, essas outras sem faixa, da Kremer ou outra marca, eu nem compro, porque eu não gosto de pintar elas, porque elas são muito ruins. Então, eu de sem faixa, a única fralda que eu faço pintura é a Dollar. Não faço em outra. Depois, no final do vídeo, eu vou até pegar a fralda e vou mostrar pra vocês verem como que a fralda Dollar, ela é fechadinha. Não tô fazendo propaganda não, tá, gente? É porque eu uso, vendo dela e eu sei que é uma fralda ótima. Só que ela se só compra tipo por metro, eu compro uma fralda. Então, eu passei no rostinho inteirinho, vou pôr tinta de um lado só do pincel e vou contornar aqui a nossa bochechinha aqui, ó. E aqui também. Daí, você puxa pra fora da bochechinha. Aí, coloca mais um pouquinho aqui pra gente escurecer esse canto aqui.
Gente, ajuda aí, compartilha meus vídeos, ajuda meu canal a crescer, que eu não tenho patrocínio de nenhuma empresa, você pode ver que eu não... Tem muita gente aí que já tem canal, tem patrocínio de máquina de costura, de tecido, que eles faz propaganda, fala, compra lá em tal lugar, eu não tenho. Então, os meus patrocinadores é vocês. Então, dá uma força aí pro meu canal poder continuar. Ó, viu? Passou um pouco ali em cima do narizinho e passa aqui na beirinha da coroa também. A gente passa, daí a gente tira o excesso e esfumaça aqui essa tinta aqui, puxando pra baixo, tá? Então, é essa aqui, cabecinha do ursinho. Eu deixo o olhinho pra depois, tá? Aí, ó, aí fez a cabecinha do ursinho. Então, agora eu vou guardar essas tintas aqui, porque a gente não vai usar mais, né? Acabamos de pintar a parte do ursinho. Depois a gente volta nos pelinhos deles. Agora, a gente vai fazer a nossa coroa. Na coroa, gente, eu gosto de usar essa tinta. Ela é o ouro metálico 532, tá? Ela é metálica, então eu faço o fundo primeiro todo com esse daqui. E o siena natural, que é o 539. Na descrição eu vou deixar a cor da tinta e a numeração para não ter erro, tá? Então, primeiro a gente vai passar na coroa inteira o metálico. Eu gosto de pintar toda a peça, para depois eu vir fazendo o acabamento, que é os fiozinhos do ursinho, acabamento de volta da orelhinha. Então, eu deixo essa parte por último, tá? Gente, vídeo de pintura não tem como ser curto. Ó, se eu gravar um dia a coroa, outro dia o pezinho, daí fica curto. Mas se for para gravar ele inteiro, não tem, gente, como eu fazer um vídeo pequeno para vocês. Aí, se vocês tiverem uma ideia e achar melhor eu gravar um dia um pedaço, aí gravo um vídeo, daí depois outro pedaço, eu posso ir fazendo assim, mas daí vocês sabem, né? Aí, às vezes, demora um pouco pra me gravar, daí o resto. Então, um dia que eu pego pra gravar, já é melhor eu gravar já o vídeo inteiro. Aqui nessa bolinha também. Essas partes pequenas é mais complicado. Mas nada é impossível para quem tem vontade de fazer. Ó, então, eu passei já o ouro metálico no todo. Agora, a gente vai pôr siena natural. Você põe um pouquinho no cantinho do pincel e vai fazer essa sombra primeiro na parte de cima da coroinha. Minhas crianças estão lá no quarto brincando, né? Minhas crianças sim, gente, meu sobrinho e meu filho, tá? Ó, pode ver que um lado meu ficou mais escurinho que o outro. Aí, você vai passar aqui embaixo também um pouquinho de tinta. Põe de um lado só do pincel e vem puxando. Eu gosto quando não tá chovendo, porque daí meus pincel seca, eles ficam melhor para trabalhar. Senão, assim, com chuva, nossa, o pincel não seca. Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue. Faz aqui em volta do coraçãozinho uma sombra, né? Eu espero que vocês tenham gostando das minha aula aqui de pintura, tá? Fala assim, ah, não tá legal. Com o tempo eu vou melhorando, gente, porque eu nunca dei aula de pintura. Então, tô gravando aqui os vídeos pra vocês, mas nunca ensinei ninguém a pintar, primeira vez. Tenho muito que aprender. Eu vivo assistindo vídeo pra mim fazer as coisas. Então, tenho muito ainda que aprender, mas eu aprendo. Eu não desisto, eu sou teimosa. Aí, a gente já passou as duas cores na coroinha. Aí agora, gente, o metálico a gente não vai usar mais, o siena a gente vai usar. A gente vai fazer esse coraçãozinho aqui do meio. Gente, vocês escutaram aí, né, que meu telefone tocou, eu tive que parar para atender. Tinha como eu atender o telefone conversando. Agora, gente, eu vou usar o azul celeste e o azul turquesa. Então, a gente vai pôr aqui na nossa coroinha um pouquinho do azul celeste.
E vai dar uma escurecidinha com o azul turquesa. Mais aqui na parte de baixo, tá? Pronto. Agora, a gente vai clarear um pouquinho ele, né? Com um pouquinho de tinta branca. Um pouquinho só de tinta branca. Pra dar uma clareadinha. Põe um pouquinho só de tinta no pincel, tá? Pronto, é isso aqui que a gente vai fazer. Então, agora eu vou guardar aqui a tinta branca. Agora, a gente vai contornar o nosso... Primeiro eu vou contornar o coraçãozinho, depois eu vou contornar o resto da coroa. Então, eu vou usar o CEP aqui. Eu diluí um pouquinho do sépia com água para ficar mais fácil. Sempre que vocês for usar para contorno, vocês podem fazer isso, tá? Porque daí não fica grosso a tinta. Coloca um pouquinho de água na tinta. Isso aqui eu peguei um vidrinho que eu tinha menos tinta e coloquei a água já no vidro inteiro. Fala, ah, você estragou um vidro de tinta? Não, gente, é um pouquinho de tinta que eu tinha num restinho num vidrinho, tá? Aí, isso aqui vocês vão contornar com o pincel fino. Eu não tenho muita precisão na minha mão, gente, porque eu tenho já um probleminha na mão que faz minha mão tremer. É uma artrite, tipo de artrite. Tá, então, eu vou deixar ele aqui, porque depois eu vou usar ele de novo. E agora, a gente vai contornar a nossa coroa inteirinha com o siena natural. Se a tinta tiver bem molinha, vocês podem deixar do jeito que tá. Se vocês acharem que a tinta tá grossa, vocês diluem um pouquinho só da tinta com um pouquinho de água. Pessoal, eu tive um probleminha aqui no meu celular, que o meu celular travou e não queria destravar de jeito nenhum, tá? Então, eu tive que parar, reiniciar ele, daí demorou um pouquinho, eu fui fazendo pintando o nome. Voltando aqui para mostrar para vocês como a gente vai finalizar aqui a nossa coroinha, tá? Ó, continua fazendo o contorno da coroa inteirinha com siena natural. Aí. E agora tá pronto a nossa coroinha. Daí vocês podem dar uma iluminada em cima na coroinha com um pouquinho de tinta branca, tá? Um pouquinho só no pincel. Dá só uma marquinha aqui em cima das bolinhas, tá? Aí a gente já vai aproveitar, gente, já fazer o olhinho. Então, eu vou guardar esse daqui, o siena, porque eu não vou usar ele mais, tá? E a gente vai usar agora o preto e o cinza lunar e o branco. Então, eu vou passar a tinta branca aqui nessa parte do olhinho. Já passo com o pincel fino, porque o olhinho é pequeno, então não adianta eu usar um pincel grande, tá? Vou passar já nos dois. Aí, se vocês quiserem que eu continue gravando os vídeos para vocês, ensinando as pinturas, compartilha bastante meus vídeos e deixa no comentário que vocês querem que eu continue. Agora eu vou usar o cinza lunar. Passo já nos dois olhinhos também.
E agora a gente vem com a tinta preta. Aí já aproveita que tá com a tinta preta e já faz aqui o nariz do nosso ursinho. Se quiser usar outro pincel, pode usar, mas como eu já tô com esse daqui, o pincelzinho fino, já vou fazer com ele mesmo, tá bom? Agora a gente vai fazer o contorno do olhinho, com o pincel fino e a tinta sépia. Esse é o contorno de um. Agora eu já vou colocar um pouquinho de tinta branca aqui na bolinha do olho. Vou dar uma limpada no pincel. Dar uma clareada aqui. Aí com a tinta branca já faz uma marquinha aqui, ó, no nariz dele. Depois eu faço o outro olhinho. Agora a gente vai fazer já a boca. A boca eu tô usando tinta vermelho vivo, que é a parte da língua do ursinho. Com a tinta preta, vai fazer aqui essa parte de cima aqui da boca do ursinho. Nenhuma das tintas minha tá com água, tá? Só o sépia que eu diluí um pouquinho de água, porque é a tinta que eu tô usando pra fazer contorno. Daí eu diluí ele, mas as outras tintas tá tudo sem colocar água, tá normal. Aí com a tinta branca faz uma marquinha aqui, ó. E com a tinta sépia já faz o contorno.
Aí agora eu vou fazer a parte da roupinha dele. Aí depois que eu fazer toda a parte da roupinha, que daí eu vou continuar fazendo o acabamento nos pelinhos dele. Agora eu vou fazer a roupinha. Vou usar o azul marinho. A tinta branca. Depois o siena natural para fazer o botãozinho das roupinhas. Da roupinha não, da brusinha. A parte de baixo aqui é só tinta branca. Depois o lacinho aqui em cima também é tinta branca. Vou fazer agora a parte com o azul marinho. Vocês podem fazer de outra cor a roupinha também. Esse aqui é a cor que eu fiz. Então, vou continuar fazendo com ele para vocês verem como que ficou. Às vezes a gente passa essa tinta escura e depois que ela seca, você vê que alguns lugares ficou branco. Daí você pode estar passando a tinta em cima de novo, para tampar as partes brancas, senão vai ficar aparecendo parte do tecido. Aí com a tinta branca agora, a gente vai fazer a separação aqui da manguinha da brusinha. Você coloca um pouquinho de branco de um lado do pincel só e põe aqui para dar uma clareada na parte que é a manguinha. Aí com o pincel fino, vocês podem dar uma arrumada aqui nas manguinhas da roupinha.
Já faz o contorno aqui da roupinha dele aqui de baixo. Aí com esse mesmo pincel vocês fazem umas pintinhas na roupinha dele. Aí, ó, já passa a tinta branca na gravatinha e já termina também a gravatinha. Que daí depois a gente vem só fazendo os pelinhos dele. Que é o que vai demorar um pouco mais. E faz o contorno com a tinta azul marinho também. Uma marquinha aqui. Já faz os pinguinhos também com o mesmo pincel. É com siena natural que vai fazer o botãozinho da roupinha dele. Gente, para fazer os botãozinhos, eu tenho esse pincel aqui, que ele é quebrado, ó, eu uso essa parte dele. Aí você coloca na tinta e faz a marquinha do botãozinho da roupinha. Aí você vai esperar secar um pouquinho e contorna ele de branco. Aí, enquanto isso, pode ir fazendo os pelinhos do ursinho, que é a parte mais chata que tem pra fazer. Alex, você lembra a marca desses pincel? Arco. Arco? Arno. Que Arno? Ah, não. É arco mesmo. Arco? É? Arco. Deixa eu pesquisar aqui. Ó, gente, como eu já falei pra vocês que a minha mão não funciona muito bem, né? Treme muito, então eu viro a tábua de acordo com o jeito que eu vou fazer os risquinhos, tá? Com o pincel fino, a tinta sépia, vocês vão fazendo os risquinhos do ursinho. Vou fazer um lado pra vocês verem e aí depois eu termino o outro lado. É bom sempre já tá seco a pintura, uma parte, que daí não tem perigo você colocar a mão em cima. Dá pra fazer também sem os pelinhos, só que daí fica bem mais simplesinha a pintura. Eu já fiz muito ursinho sem pelinho. Nossa, nada a ver. Condor. Condor. É. Condor. É a mesma marca dos pincel amarelo. Não, esse amarelo é tigre.
Ah, tem amarelo também? É que eu tô vendo aqui, os tigre, amarelo é tigre. Ó, a gente vai fazer aqui também espelhinho pra fora. É verdade, tem uns amarelo Condor. É que o amarelo é da cerda dura. E esse do cabo Ah, roxo, vermelho. vinho, vermelho, sei lá, a cerda dele é macia. Ele é mais utilizado para pintura em fralda. Que eu não mostrei ali o tanto de pincel que eu tenho. Nossa, você tinha até mais, né? É que depois que eu comecei a usar esses pincel da cerda macia, eu quase não uso mais os outros. Ó, gente, quase um lado do ursinho já tá feito, tá? Aqui também no narizinho, mesma coisa, sempre pra fora, os puxadinhos. É, coloquei a mão em cima da cuequinha do ursinho. Bem legal agora. Manchou? Manchou, vai ter que esperar secar. Isso que é bom quando espera secar tudo. Ainda mais um azul marinho, né? Que onde você põe a mão, parece a tinta de longe. Esperar secar, depois você tenta tampar. Dá pra tampar, porque ali é só uns batidinhos, então dá pra tampar. Não tem erro, não. Depois eu já tampo quando eu terminar ele. Já mostro arrumando. Tá bom. Um vídeo que já acontecer alguma coisa, já ensina a arrumar. É, ó. Esse aqui foi o erro que eu fiz, que eu coloquei a mão em cima, mas dá pra arrumar. Agora, se eu tivesse manchado tudo, não dava pra arrumar mais, não. Vai continuando fazendo os pelinhos todos pra fora, tá? Agora aqui do bracinho, eu faço ele puxadinho pra dentro. E esse espelhinho aqui, gente, quanto mais fininho vocês conseguirem fazer, mais bonitinho fica. Mas nem sempre a gente põe a tinta e ele já fica fininho. Mas tem gente aí que já é craque nisso aqui, que faz, fica perfeito. Mas eu ainda não tô craque, não. Aqui o contorno da patinha dele embaixo, da solinha, é só o contorno mesmo. Não precisa fazer pelinho, não. Só o contorno da sola do pezinho. Agora, vira aqui e faz os puxadinhos do pezinho. Assim, ó, pra dentro do pezinho, até terminar lá embaixo. Quando eu começo a fazer as pinturas de manhã cedo, gente, a minha mão tem mais firmeza. Daí, conforme vai passando o decorrer da pintura e do dia, a minha mão no final do dia já não consigo quase mais fazer pintura que tenha que fazer com pincel fino, porque daí ela já não tem firmeza. E se eu tirar ela da mesa, daí que não faz mesmo. Então, tem que ser sempre apoiada a minha mão. Nossa, que relógio d'água barulhento.
Aqui no fundo do pezinho vai encontrar os pelinhos pra cá e pra lá, tá? Então, esse foi um lado eu fiz. Agora eu vou fazer esse lado aqui, daí volto arrumando essa parte aqui pra vocês verem como que vai ficar. Ó, pessoal, já acabei de fazer o contorno aqui em volta. Agora eu vou arrumar aqui embaixo onde eu estraguei. Vou passar a tinta branca nessa parte azul, ó. Às vezes, se não tampar tudo na hora que você passar a tinta branca, daí você tem que esperar secar, para depois você vir arrumando de novo. Olha, deixa assim um pouquinho, deixa dar uma secada e passa mais um pouquinho de tinta branca em cima de novo. Eu já vou passar aqui o azul na beirinha da roupinha dele, onde eu bati a mão. Aí agora o que eu vou fazer é os matinhos em volta do ursinho, que eu não fiz ainda. Aí para fazer os matinhos, pode usar uma tinta verde comum ou esses verde cintilante, metálico, não é cintilante não. Vou usar o verde oliva, o 545. Toda vez eu falo cintilante, mas não é cintilante, é metálico. Ó, dá pra ver que ele é metálico. Vou usar ele para fazer os matinhos aqui de baixo. Vou usar o pincel fino também, tá? Aí tem gente que faz com outro pincel também, dá certo. Aí é bom um pincel que esteja com a cerda dele bem durinha, senão fica tudo esparramado os matinhos. Aí o matinho também, a pessoa faz o tanto que achar que fica bom. Quando eu faço ursinha, que é pra menininha, eu faço umas florzinhas. Aí quando é pra menino, eu não costumo fazer florzinha não. Tem um raminho de matinho. Na verdade é tipo uma florzinha, que lá já dá pra fazer. Eu vou mostrar pra vocês como que é. Eu vou fazer com um azul celeste. O tempo tá ficando escuro, vai cair água. Ah, deixa eu já fazer uma coisa aqui que eu tô esquecendo. Com a tinta branca e o pincelzinho fino, vai fazer o contorno ali em volta do botãozinho. Tem que ficar um fiapo. Aí vocês podem colocar 2 pontinhos, a marquinha do botãozinho. Olha, com o mesmo pincelzinho eu vou fazer o matinho, mas pode ser com outro pincel também, que é só aquele que vai fazer parecendo um raminho pra cima, parece um gainho de lavanda. Isso que eu ia falar. Ou aquela florzinha do... Como é que é o nome daquele negócio ali que você faz chá? Estômago? Nossa, do boldo? É. Parece O mesmo. boldo também fica assim. É, que ela começa Maior maiorzinha. e vai ficando pequeno. Mas esse aqui também, cada um faz, vai do gosto da pessoa. Tem gente que gosta de fazer, tem gente que não. Você pode colocar o azul e um pouquinho de branco, ou um pouquinho desse azul com outro azul mais escuro, ou só o azul e o branco.
E vai demorar bastante para secar esse bodyzinho aqui, porque o tempo tá mais fechado agora para chuva, então vai demorar mais ainda para secar. E lembrando que as pinturas, gente, tem que sempre esperar 72 horas para lavar. Não pode lavar com menos de 72 horas não, senão arranca toda a tinta do tecido. Ele vai manchar e vai arrancar tudo. Então tem que esperar as 72 horas, que é recomendado pela Acrylex. Vou limpar essa tampinha aqui. Pra me tampar. Essa também. Ó, aqui tá a pintura do ursinho, tá finalizada. Então, eu ensinei já a fazer o letreiro. Ensinei outro dia pintar as letrinhas. Agora, ensinei como montar a letrinha. O jeito de colocar ela na fralda, que o pessoal me perguntou como que eu tinha montado o desenho na fralda, colocado o desenho e as letrinhas. Então, já ensinei, tem um vídeo aí ensinando como pôr certinho, como montar e como colocar no tecido, como tirar ele no tecido. E daí, se vocês quiserem que explica para vocês como que a gente faz para recortar os desenhos que a gente pega da internet, recorta para fazer o tamanho que a gente quer para pôr no body ou em pano de prato, deixa aí nos comentários, que daí o Alex vai fazer isso e eu vou gravar. Eu? No PC, daí um tem que fazer e o outro gravar. Ah, tá. Entendeu? Mas daí, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que a gente vai fazer o vídeo explicando pra vocês como que faz. Que eu vejo bastante gente, às vezes a gente posta lá uma pintura, a pessoa fala, eu quero risco. Não precisa, gente, pegar o risco. Você pega o próprio desenho, assim, essa imagem, eu posso postar lá o bodyzinho, a pessoa pega essa imagem aqui, salva, e daí recorta o desenho, recorta o nome do jeito que quer. Se vocês quiserem que faz isso, só deixar aí no comentário que a gente grava um vídeo ensinando essa parte pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí, ó, do ursinho. Vamos dar uma assim, ó. Tenham gostado aí do jeito que eu ensinei a pintar o ursinho. E deixa aí nos comentários que outra peça, qual peça vocês gostariam que eu esteja ensinando a pintar. Que daí eu vou estar pintando pra vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!